Evangelho de João, capítulo 16. Leitura do texto. Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegar a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Um pouco, e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco, e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que ele está nos dizendo, um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo, e vou para o Pai? E diziam: que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Neste dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao meu Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao meu Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus responde: vocês creem agora? Eis que a hora e já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Neste capítulo, Jesus continua explicando a obra do Espírito Santo no mundo, e ele afirma que é melhor para os discípulos que ele vá, porque se ele não for, o Espírito Santo não viria para eles. Isso é uma evidência para nós de que o Espírito Santo é quem nos conduz e nos conduzirá no caminho de Cristo até sua segunda vinda. Note ainda que João registra nos versos 8 e 9 uma informação importante da parte de Jesus. Ouça: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Essa frase foi direcionada por Jesus aos discípulos. Agostinho de Hipona entende que ao Jesus falar quanto ao pecado porque não creram em mim, seria devido a ter citado o maior pecado de todos, ou seja, o pecado de não crer em Jesus Cristo. Pois, perseverando nesse pecado de não crer em Jesus, os outros pecados são retidos, ou seja, eles permanecem na pessoa. Mas quando a pessoa passa a crer em Jesus, então todos os pecados são perdoados. Contudo, para além dos discípulos, o Espírito Santo também nos direciona por meio das verdades espirituais e não humanas. Neste sentido, ouça o que Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando anunciava os mistérios de Deus aos Coríntios. Ouça: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, entenda que o Espírito Santo é muito importante nos dias de hoje. Em especial, me refiro aos que desejam evangelizar. Ele tanto orienta o que devemos falar, como é ele que convence o ouvinte de seus pecados. Quando pregamos o Evangelho às pessoas, estamos cumprindo uma ordem dada por Jesus, que está em Marcos 16,15. Jesus disse: "Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura." Perceba que o nosso papel é pregar o Evangelho, é falar da boa notícia da salvação, com sinceridade e através de muito temor e reverência a Deus, cuidando para expressar aquilo que está em concordância com Deus e sua palavra. Faça isso sempre em oração pelo ouvinte. Contudo, por mais eloquente, articulado e estudioso que alguém seja, é uma ilusão achar que convencerá o ouvinte de seus pecados. Esforce-se sim para ser claro, para usar todos os dons e ferramentas que Deus lhe trouxe às mãos, mas saiba que quem convencerá o mundo do pecado será o Espírito Santo. Portanto, se em algum momento você cumpriu a ordem de Jesus em levar a palavra dele a alguém, louva a Deus por sua vida, pois você está sendo obediente ao Evangelho. Mas tenha sempre em mente que não é você que convencerá alguém do pecado, pois a salvação vem de Cristo e do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que remove as vendas dos olhos espirituais de alguém e traz a revelação da pessoa de Jesus Cristo aos que ele chama. Voltando ao texto, já próximo da conclusão do capítulo, João registra a seguinte recomendação de Jesus aos discípulos: "Se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá." Veja, temos aqui a oração. Jesus reforça que devemos nos dirigir ao Pai em oração em seu nome, e o Pai atenderá. Jesus vem do Pai ao mundo, deixa o mundo e volta para o Pai. Assim, faz com que o Espírito Santo de Deus venha ao mundo enquanto Jesus está sentado à direita de Deus. 3 pessoas distintas reunidas em uma única. Nosso Deus único e trino. Apesar da palavra Trindade não constar na Bíblia, o Evangelho e as Escrituras estão repletas dessa evidência, de um único Deus, mas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus se refere a ele mesmo como eu sou, como vimos por 7 vezes no Evangelho de João. Opera sinais. Agora volta ao Pai e pede ao Pai que nos envie o Consolador. Por fim, Jesus ainda informa o seguinte: "Eu venci o mundo." Ora, quem pode atingir tal feito de vencer o mundo, a não ser o próprio Deus? É uma sabedoria profunda e muitas vezes inalcançável ao nosso limitado entendimento. Que o Espírito Santo, que sonda até mesmo as profundezas de Deus, abra os nossos olhos espirituais e o nosso coração, de modo que possamos compreender de maneira clara e profunda essa tremenda realidade. São muitos os mistérios de Deus, portanto entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos amam e nos chamam a viver uma vida de comunhão e busca contínua pelas verdades reveladas em Jesus Cristo, e que possamos caminhar em amor, fé e em santidade, para a honra e para a glória de Deus. Concluindo, uma breve reflexão. Jesus diz no verso 22 aos discípulos que o coração deles ficaria cheio de alegria e que ninguém poderia tirar essa alegria deles. Ou seja,
descreve uma alegria que permaneceria neles. E o mesmo Jesus, um pouco depois, também se dirige aos discípulos alertando que, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E assim é a peregrinação chamada vida. Temos altos e baixos. Ora estamos sãos, às vezes enfermos, vivemos em tempos de paz, mas às vezes andamos aflitos. Atente-se para os excessos. Não tenha a ilusão de andar neste mundo em um caminho pavimentado de pura tranquilidade, somente paz e pleno sucesso. Pois Jesus afirmou aos discípulos e a nós que teríamos aflições por aqui. À primeira vista, os versos que citamos podem parecer um contraste, ou seja, a alegria versus a aflição. Contudo, eles não contrastam, pois a alegria em Jesus é um fruto do Espírito Santo que permanece em nós. E isso é independente das circunstâncias. Ouça o que está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Se a alegria vem do Espírito Santo de Deus, nada e ninguém pode tirar isso de nós, independente das circunstâncias. Quanto às aflições, apesar de Jesus dar como certo que elas ocorreriam, veja a orientação explícita que ele dá logo em seguida. Ele diz, mas tenham coragem, ou bom ânimo em algumas versões bíblicas. Eu não sei o que você está passando, se está em tempo de paz ou em tempo de lutas e aflições. Mas o que eu estou certo é de que a palavra de Deus nos traz a esperança de crer naquele que venceu o mundo. Ele nos revela o seu poder divino e a palavra nos garante que nada e ninguém é maior que Jesus. Seja qual for o problema que você enfrenta hoje, leve isso aos pés de Jesus. Tenha coragem, tenha bom ânimo e lembre que Ele venceu o mundo. E em nome dele, em nome de Jesus, por meio do poder do Espírito Santo, você também vai vencer o seu problema. E enquanto você aguarda a manifestação de Jesus em meio às suas lutas, não espere de forma ansiosa, mas sim com fé e agradecendo pelo que Deus fará em sua vida. Deste modo, apesar de hoje termos lido o capítulo 16 de João, eu sugiro que você medite nas próximas horas na carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, versos 4 a 6, que dizem assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, alegre-se, não fique preocupado. Ore e desde já agradeça por tudo que o Senhor já te fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda fará em sua vida. Que Deus abençoe.